Hoje é dia de Detetive Comics 1000. Olá, habitantes do Terrachinho, sou o Luiz Alberto Jornaleiro, num vídeo de dicas. Chegou essa beleza, essa coisa linda, Batman Detetive Comics número 1000. Ano passado nós havíamos feito, um especial do Action Comics, e da edição Deluxe do Superman 1000 também. Por quê? Ano passado o Superman havia feito 80 anos de existência e esse ano o Batman está fazendo 80 anos de existência, o Homem-Morcego. Então nós trouxemos para a loja TRX Comics essa beleza aqui, uma lacradinha e outra aberta para vocês darem uma olhadinha. É bem interessante que uma das curiosidades mais legais dessas edições importadas é que a Panini geralmente lança esses materiais em português. Tanto que ano passado o Superman, o Superman, a edição comemorativa pra gente, ela saiu como Superman Action Comics especial. Por quê? Sendo que a gente não tinha 1000 edições de Action Comics, então não fazia sentido lançar como o número 1000, e sim como Action Comics especial. Provavelmente a Detetive Comics, do Batman, que ainda não foi anunciada, ainda não saiu nem em pré-venda, vai sair, acredito que com o título de Detetive Comics especial, com provavelmente o mesmo conteúdo interno que tem nessa edição importada que eu vou mostrar para vocês com detalhes. Claro, não vou dar spoilers das histórias, até para que vocês se sintam seduzidos a comprar o material importado aqui na TRX Comics e depois, se quiserem, comprar o material nacional quando ele for ser publicado, que espero não demore. Bom, a edição norte-americana, como estamos mostrando aqui para vocês, capa dura, lá nos Estados Unidos ela sai com acabamento de luxo, verniz localizado, vou aproximar vocês darem uma olhadinha, ó, o vernizinho localizado aqui, legal. Essa aqui é a minha, as laqueiras para vocês darem uma olhadinha, Estou lendo, e meu inglês é impecável. E vou mostrar para vocês ela sem a jacket. Ela vem com uma jacketzinha, pessoal, ó. Vou tirar a jacket para vocês olharem, tá? Com todo amor e carinho, pro preciosismo do colecionador. Vou mostrar a jacket aberta, A jacket aqui é bem grandinha, toda ela aqui, ó. Vem com as capas antigas, mais retrô, Em toda ela e toda a volta. Com a capa do mestre Jim Lee e o acabamento do Alex Sinclair. Vou fechar aqui para vocês e vou mostrar a edição por dentro um pouquinho. Tá, ela tem uma capa toda escura, preta, com Detetive Comics em alto relevo, que nem a Action Comics ano passado também, mesma coisa. Aqui atrás, pretinho, um pretinho fosco, muito legal. Aí, tá, vou mostrar um pouquinho da parte interna. Tem, bem interessante que tem todas as logos das Detetive Comics que foram publicadas no decorrer das edições, que aí a DC ia mudando os designers, fazendo um pouquinho diferente, de acordo com cada década e tal. Aqui, Batman Detetive Comics 1000, Deluxe Edition, edição de luxo. Geralmente, isso aconteceu ano passado, A do Superman, a edição de luxo, ela veio com uma história que não foi publicada na edição brochura, que foi uma história, se não me engano, com o roteiro com o desenho do Neil Adams e com o roteiro do Paul Levitz, muito legal, intitulado The Game. Eu não sei se esse ano a Panini vai lançar a edição brochura faltando alguma história das que tem aqui, mas enfim, por isso que é bem interessante o cara ter os dois formatos, tá? Uma pequena curiosidade, para alguns de repente não seja tão importante, mas para mim acho que é muito legal. Todos os títulos do Batman atualmente estão vindo com Batman Created by Bob Kane, Bill Finger, no caso com o Bill Finger nos créditos. Para quem não sabe, isso aí é uma coisa que ficou bastante em evidência esse ano, principalmente com aquela revista em quadrinho que foi produzida pelo pessoal da Script Editora, chamado Bill Finger, que conta a história do Bill Finger. O Bill Finger foi o autor do Batman que foi rejeitado, ficou na obscuridade durante muitos anos, Acho que teve reconhecimento da DC só em 2014 ou 2015. E agora todas as edições vêm com o crédito do nome do cara, na capa, na parte interna e por aí vai. Ou seja, o seu devido reconhecimento e os royalties transferidos para sua neta Athena Finger. A história, no caso o capa dura, ele tem 13 histórias fechadas e conta com os artistas, no roteiro Scott Snyder, Greg Capullo, no título Batman Longest Case, o Kevin Smith, o Jim Lee, o Paul Dini e o Dustin Nguyen, o Warren Ellis e o Becky Cloonan, o Danny O'Neill e o Steve Epting, o Christopher Priest e o Neil Adams, no desenho, o Brian Michael Bendis e o Alex Maleev, deixa eu ver quem mais, o Geoff Jones e o Kelly Jones, essa equipe criativa que encabeça as histórias que tem aqui dentro. O James Tynion e o Álvaro Martinez, o Tom King e o Tony S. Daniel, o Peter Tomasi e o Doug Mahnke, e deixa eu ver, o Robert Venditti e o Stephen Segovia, e o Alan Grant e Scott McDaniel.
todos esses artistas encabeçam as histórias que estão aqui dentro, que são histórias geralmente curtas. Tem de 7 a 10 páginas, não são muito longas, são histórias curtas e todas elas têm uma coisa muito especial, uma temática que vai homenagear toda a mitologia dos 80 anos do personagem, né? Cada uma das histórias aborda isso. Eu dei uma folhadinha meio por alto, não tive tempo de ler toda a edição, mas é bem interessante que todas elas sempre têm uma homenagem a uma determinada década, um determinado arco do personagem. No Longest Case, que é a primeira história, que é que abre o quadrinho do Scott Snyder e do Greg Capullo, aqui, mostrar rapidinho para vocês, que é a imagem de abertura, ela homenageia uma coisa bem legal da mitologia do Batman, que são todas as identidades que o personagem foi adotando durante todo o tempo dele no combate ao crime. O Matt Malone, que é uma identidade que ele utilizava para se infiltrar nas gangues e tal, como um bandido de 5ª categoria e por aí vai. Eu encontro bem interessante com alguns membros da Sociedade da Justiça com questão, que tá aqui, ó, vou mostrar para vocês bem devagarinho, para vocês verem com calma. Tá? Então, cara, a edição, ela tem muita referência, ela tem muita história legal e mostra combates clássicos dele com o Pinguim, né, cara, com o Victor Freeze. Então, cada história é pontuada com uma referência. São 13 histórias no total, tá? A primeira foi do Snyder e do Capullo e a segunda é do Kevin Smith, né, que é o Manufacture for Use, no caso, que é uma história que aborda bastante a questão do uniforme dele, como ele foi tomando contrastes diferentes com o passar do tempo, ou sem elipse amarela, depois com elipse amarela, ele lutando contra o Espantalho, contra o Charada e por aí vai. A terceira história do Warren Ellis com o Beck Cluna, né, Batman's Design também, que aqui eu vou mostrar só uns trechinhos para vocês. Eu vou mostrar de uma forma ligeira, até porque são muitas histórias, tem muito material e eu quero mostrar a galeria de capas no final. Tá, deixa eu pular aqui para a última, uma das histórias que eu achei o desenho muito legal, que foi a história que foi escrita, né, e pelo Christopher Priest com o desenho do Neal Adams. Quem foi Neal Adams? Neal Adams, na década de 70, foi, em parceria com o Daniel O'Neil, um dos caras que revitalizou o Batman. Para quem quer ter um pouquinho de aula de história de quadrinho, é assim, ó. Na década de 50, quando o Comic Code foi instaurado, os quadrinhos sofreram muito, porque muita coisa não era permitida e tinha um controle muito grande em cima do quadrinho para que ele não fosse violento, para que ele não fosse sombrio e tal. Então aquela raiz mais sombria do Batman acabou tendo que ser colocado de lado até para que o título sobrevivesse. Basicamente 20 anos de caça às bruxas dos quadrinhos. E o Neal Adams e o Daniel O'Neil, na década de 70, quando as amarras começaram a dar uma afrouxada, eles trabalharam com um personagem, com o Batman, e eles criaram histórias clássicas, com a criação do Ra's al Ghul, né, cara, com uma série de histórias assim que se tornaram clássicas e icônicas, e elas influenciaram uma série de mídias fora do quadrinho, como uma das mídias, que é, na minha opinião, uma das melhores mídias, que é do Batman Animated Series de 92, que inclusive tem transposições das histórias do Daniel O'Neil e do Neal Adams diretas para animação. Então, cara, é bem interessante a gente ver o traço do Adams e a homenagem que ele faz à fase em que ele e o Daniel O'Neil colocaram o Batman contracenando com o Ra's al Ghul. Então, é uma coisa muito legal, é bem nostálgica, né? Inclusive, a aparição dele no Himalaia, aquela coisa toda. Estou mostrando para vocês de uma forma bem rapidinha, porque é muito material. Essas 3 histórias têm muito argumento, tem muita referência, é sensacional. E uma das histórias que eu mais gostei, que é intitulada I Know, do Brian Michael Bendis e do Alex Maleev, eu curti muito porque ela tem um contexto e uma referência muito cinematográfica, principalmente ao Batman de 92. O Pinguim que o Alex Maleev retratou, o desenhista, né, é muito semelhante ao Oswald Cobblepot do Danny DeVito. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês bem próximo. Então, cara, é muito legal, ele tomou umas liberdades criativas e pegou como referência o filme de 92, que é amado por uns e odiado por outros. Eu curto, eu acho que as 2 obras do Tim Burton são muito legais. Então o design do Alex Maleev em parceria com o Brian Bendis ficou muito legal. E no final, eu acho que uma das coisas que mais pontua a edição e deixa ela assim fenomenal, sensacional, é essa história chamada The Precedent, do James Tynion com Álvaro Martínez no roteiro, que ela aborda muito a mitologia do Robin. O Robin, para quem não sabe, ele tem por mais que, assim, eu sei que muita gente não curte o Robin, não gosta do conceito do Robin, acha que ele é o sidekick chato, o personagem que não é legal porque o Batman tem que ser sombrio e solitário. Mas o Robin ele foi criado com 2 fortes motivos. Motivo número 1, o Bill Finger, ele se sentia muito incomodado. Para quem não sabe, Bill Finger era basicamente o roteirista oficial e declarado do Batman. Bob Kane levava os créditos, mas era o Finger que escrevia as histórias.
O Bill Finger, ele tinha uma coisa que incomodava ele muito, que ele fazia muitos textos explicativos para mostrar o Batman investigando, o Batman lutando contra o crime, aquela coisa toda. Tinha muito texto explicativo, né? Muita narrativa em off, que a gente chama. E o Robin, ele foi criado por dois fortes motivos. Motivo número 1, ele queria eliminar esses textos explicativos para deixar o quadrinho mais dinâmico. E o Batman, tendo um parceiro com quem ele pudesse conversar, ficava mais fácil de dinamizar as histórias e a ação ser mais predominante. E o segundo motivo, acho que um dos mais geniais em termos de marketing, é o quê? Criar uma proximidade muito grande do público mais jovem, de se identificar com super-heróis e com um super-herói jovem, né, cara? Então isso foi uma jogada muito inteligente de marketing. E essa história aqui, The President, ela aborda muito bem toda a mitologia do Batman e do Robin, e pra mim tem uma cena que é muito emocionante, que é essa aqui, que mostra os dois indo combater o crime, e lá no final, a cena clássica do juramento que o Robin fez na caverna, quando o Batman convocou ele para ser um combatente do crime também. Então, cara, a edição é muito legal, ela é muito referencial, ela é uma homenagem, assim como a Action Comics do ano passado foi, tá? Ela é totalmente uma homenagem, e é bem interessante que ela pode ser lida tanto por pessoas que são iniciadas como não são iniciadas, porque por mais que você não pegue as referências, as histórias são curtas e são fechadas, e é muito legal. E eu vou pular aqui para uma coisa que eu acho um dos ouros dessas edições capas duras, que é o quê? São as galerias de capas. Vou mostrar algumas, tá? Não tem como mostrar todas, é muita galeria de capa. Excepcional, sensacional, né, cara? Tem umas duplas aqui que são incríveis. Acho que esse aqui do Jason Fabuk. Cara, é muito legal. A edição, essa edição de luxo, é assim, uma preciosidade. É um item de colecionador pro cara que é fã do Batman mesmo, cara. E tem algumas duplas aqui, eu vou tentar achar só as duplas para mostrar para vocês. Tem uma do Fabuk que é fenomenal também. Tem uma delas que tem basicamente toda a galeria, não só de vilões, mas como uma galeria de heróis, assim. Então, durante toda a revista, tu encontra essas capas duplas, e tu encontra essas páginas duplas, assim. Antes de ir para as capas, eu quero falar um pouquinho dessa aqui, que é True and K-Hole, do Alan Grant, com o desenho do Scott McDaniel. Isso aqui é uma homenagem direta aos quadrinhos do Batman da década de 90. Porque o Alan Grant, para quem não sabe, foi o cara que assumiu os títulos do Batman na década de 90, e ele fez assim um material que é excepcional e criou personagens muito interessantes para a galeria de personagens participativos do universo do Batman. Entre eles o Anarquia, o Looney Match, muito legal, um personagem muito interessante. Infelizmente a Panini não relançou essa fase, que é muito icônica. E o personagem Scarface, né, cara, que é um vilão da galeria do Batman, que é excepcional, que é um cara que tem um transtorno, né, de dupla personalidade. Ele criou uma espécie de protetor para ele, já que ele é um cara muito frágil, né, que é o Scarface, que é um bonequinho, que no caso seria o Scarface, o mafioso Scarface, que é um bonequinho, um ventríloco, né. Então, cara, é um material muito sensacional, e essa história aqui aborda esses dois personagens que foram muito marcantes na década de 90 e foram criações do Alan Grant. Bom, vou pular para as galerias de capas de uma forma rápida e ligeira para o vídeo não se tornar tão extenso. Essa aqui do Steve Rude. É bem interessante que lá nos Estados Unidos, quando eles lançam essas edições comemorativas, tanto da Action Comics, Detective Comics, lá são várias edições com várias capas diferentes para que o colecionador compre a edição e colecione a capa, que eu acho uma coisa muito legal, né? Aqui tem muito mais, tem umas coisas muito interessantes, reproduções da capa da Era de Ouro, com o Coringa. Cara, esse aqui é um ouro, uma maravilha. Eu sou um entusiasta do material vintage, sempre fui, sempre serei. Vou mostrar as duplas aqui do Frank Miller, né? Com o acabamento do Sinclair. Frank Miller tem que dar uma melhoradinha, treina mais um pouco, Frank Miller, tá meio destreinado aí. Não fiquem bravos comigo, o Frank Miller é um ícone, mas às vezes ele é meio ligeiro na arte. Essa aqui é página inteira, que é muito legal, cara, tem uma pegada muito bem digitalizada do Jay Anacleto. E eu quero mostrar essa aqui do Brian Bolland, é fenomenal. E essa aqui também do Lee Bermejo também é incrível, ó. Então a qualidade dessas capas, que não sei se vão lançar aqui individuais, acredito que não, são muito fenomenais e fazem com que o capa dura vale a pena cada centavo. E essa página dupla aqui, que é do Tony S. Daniel, que não só faz uma homenagem aos personagens da mitologia do Batman, no caso dos personagens que convivem com o Batman, o Alfred, Asa Noturna, Batmoça, Mulher Gato, Salteadora, Caçadora. Cara, essa capa aqui, essa página dupla do Tony S. Daniel
é excepcional. Então, meus queridos amigos, adquiram esse material. Esse aqui é meu, mas nós temos à venda na loja Terra X Comics, a edição Detetive Comics 1000. A gente tem também a Deluxe, tá? Mas a Deluxe eu quero olhar ela com calma, ler com calma, porque ela tem uma pegada um pouco mais diferente. Ela é mais primeira aparição, tanto do Batman, do Duas Caras, do Cara de Barro. Então eu quero ler ela com bastante calma para poder fazer um vídeo mais completo e falar não só da importância desse material como um material a ser contemplado, como um material que é bem interessante para aquele público que não tem um contato com esses primeiros encontros, né, que foram publicados pela Panini há um bom tempo atrás no Batman Crônicas em 3 edições, que são materiais recentemente que estão esgotados, tá bom? Fica aí a dica para vocês, esse é um vídeo de dicas do Jornaleiro, tá? Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal se vocês curtiram, comentem lá, botem seu comentário, é importante pra gente trocar uma ideia depois, tá? E tocou o sininho, você sabe que é um vídeo novo chegando lá do Jornaleiro para vocês. Abração do Jornaleiro e até mais!